Olá, que o nosso querido Mestre Jesus nos envolva na sua paz para mais um estudinho. Nós vamos tentar falar um pouquinho então sobre esse tema tranquilidade fundamental, que é algo que surpreendeu Allan Kardec durante a codificação, quando ele estava construindo a doutrina espírita e fazendo as perguntas aos espíritos, como no Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas e respostas. E ele percebe que aqueles conceitos mais arcaicos das religiões tradicionais, de que a Terra era um mundo de sofrimento e que nós só teríamos felicidade num céu após morrer ou algo do tipo, um nirvana, e ele se surpreende com a constatação dos espíritos em dizerem que a felicidade é uma construção interna de cada um. Céu e inferno é um estado de espírito. Nós vamos encontrar, por exemplo, na questão 921, os espíritos nos colocando: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Interessante, nossa cabeça gera todo um processo. Praticando a lei de Deus, a muitos males se furtará e proporcionará a si mesmo felicidade. Ele já está colocando, não para depois que morrer, é agora, não depois que desencarnar. Na questão 614, Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, que eles estavam falando que existiam leis divinas naturais, assim como existe a lei da gravidade, que um corpo cai, existem leis para a criatura humana, leis morais, leis naturais. E ele pergunta o que se deve entender então por lei natural. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que resposta, né? E claro, Kardec, naquela capacidade dele de didática, de perspicácia, percebe de cara, se existe uma lei de Deus, e eu só sou infeliz se eu me afasto da lei de Deus, na questão 621 ele vai perguntar: mas então onde é que estão escritas essas leis de Deus? Que basta eu segui-las, que eu vou ser feliz. E é a resposta mais profunda e mais curta de todo o Livro dos Espíritos. Eles respondem: na consciência. Então nós temos uma voz interna que nos diz, né? Fala ou não fala isso, vai ou não vai, come ou não come mais um pastelzinho, né? E nós aí dizemos assim: mais um pastelzinho não vai ter importância, né? Aí comemos 20 e poucos pastelzinhos, depois ficamos mal, alguém mandou uma carga. Não, quem come 20 e tantos pastelzinhos pode ficar mal, né? Mas nós temos aquela vozinha que nos fala, e quando nós ouvimos ela, nós podemos seguir a nossa caminhada pelos trilhos da harmonia. E o Espiritismo vem justamente trazer essa visão do terceiro milênio, esse terceiro milênio que surge com tanta fraternidade, com tantas novas descobertas que estamos tendo, e mesmo os processos da caridade, da compreensão da importância do outro como irmão, cada vez mais surge. Mas um aspecto principal vai marcar esse terceiro milênio, que é o final do segundo milênio, início do terceiro, que é a internet. Mais ou menos há uns 40 mil anos atrás, mais ou menos essas datas não são muito fixas, surge o verbo, a criatura humana não verbalizava, grunhia, nós éramos caçadores, coletores e grunhíamos, e portanto andávamos em máximos de grupos de 20, porque não nos entendíamos, mais que isso dava briga. E aí começamos a falar. No momento que nós começamos a falar, nós começamos a gerar palavras e pensar em palavras, nos compreender, compreender o outro, e começamos a poder conviver com grupos maiores. E se sabe, dentro da neurociência, que esse foi um momento que deu um boom no cérebro humano. A área de Brodmann, o cérebro cresceu, nós ficamos bem mais capacitados. Acredito que daqui a uns 1000 anos, mais ou menos, nós vamos estar estudando e dizendo assim: puxa, o boom que deu na humanidade quando surgiu a internet. Porque nós temos, eu me lembro que eu ficava triste com a ideia de terem incendiado a biblioteca de Alexandria. Nós temos agora
milhões de bibliotecas de Alexandria na palma da mão. Nós temos mensagens, estímulos, informação que nos enriquecem, nos amplificam a capacidade de perceber, de compreender o mundo e de nos compreendermos. Mas é claro, nós vamos encontrar na internet também coisas que não são legais, né? E aí a gente tem que ou passar, né? A gente percebe que não, isso não é legal para mim, sabe? Isso não vai me fazer bem, pula, passa, não fica, né? Ou se por um acaso, sem querer, nós introduzimos algo que nos faz mais, metabolizar, né? Digerir. Não vou entrar nessa faixa, não vou. O que eu quero? Eu quero paz. Eu quero crescer com alegria, com harmonia. Se alguém está em desarmonia, aí é ele que tem que trabalhar isso. Eu quero seguir em paz. Então, a conquista dessa tranquilidade e a diluição da ansiedade. A questão 922 é uma pergunta impressionante. Haverá felicidade comum a todos os homens? Ou seja, em qualquer parte da Terra, haverá uma felicidade comum a todos os homens? É uma pergunta ousada que os espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E é uma resposta profundíssima, porque o que é o necessário? Nós seguidamente estamos construindo, graças a Deus, a gente sempre quer mais, né? Só que às vezes a gente perde de perceber o que já conquistou. E está sempre na ansiedade do mais. E perdemos o que é realmente necessário ou não necessário. E Jesus já nos falava: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, quando ele se refere ao céu, é o céu dentro de cada um de nós. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Senão a gente fica preso ao ter, e esquece de ser feliz. Vida simples. Como é bom quando a gente senta embaixo de uma árvore, de uma grama e respira aquela natureza. Meu Deus, que coisa boa. E a gente fica, às vezes, preso por bobagens, inculcando bobagens desnecessárias. Então, com relação à vida material, aposto necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila. Nada como ir deitar e dizer para si próprio: fiz o que eu pude. Podia ter feito mais, mas eu ainda estou crescendo. Né? Compreender o seu estado de aprendiz da vida e tentar fazer o melhor que se pode. A consciência tranquila e a fé no futuro. A compreensão que nós estamos evoluindo há milhões de anos e cada vez estamos com mais capacidades, com mais percepções, com mais sensibilidade. É inevitável que cada vez estaremos melhores. Somos muito melhores do que os brutos que nós éramos há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, enfim. Eis porque vos digo novamente, Jesus, nosso amorzão, nos diz: não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirarei vestes para cobrir o vosso corpo. Essa passagem é profundíssima. Não é a vida mais que o alimento. Quando a gente é jovem, a gente acha que a vida é ter. À medida que a gente vai crescendo, a gente percebe que a vida é essa permuta, é encontrar os amigos, é trocar essa energia, trocar esse amor, trocar esse conhecimento. Isso é a vida, isso é o que nos alimenta. E a gente mergulha na terra, veste um corpo para permutar esse conhecimento e crescer juntos. Não é o corpo mais do que as vestes? Então nós já temos: olhar os pássaros do céu, que não tecem nem colhem, Deus dá-lhes o que comer. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Ou seja, tenta ser legal, tenta fazer a tua parte da melhor forma possível. E todo o universo conspira a teu favor. Quanto menos esperas, chega aquele livro, aquela mensagem, aquele amigo diz alguma coisa, aquele emprego aparece, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Busca o reino de Deus e a justiça, e as coisas ocorrem naturalmente. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. Que coisa mais linda isso, né? O Michael Dambrun, da Universidade Michel Dambrun, que é francês, né, da Universidade Clermont, na França,
coloca que nós temos dois tipos de felicidade. Uma felicidade hedônica, que é aquela busca de prazer, prazer egoística, com prazeres flutuantes, que depois que termina o prazer a gente está ansioso novamente. Ou uma felicidade eudemônica, que é baseada num modo de ser, num sentimento de realização, de plenificação. E aí o bem-estar é mais estável, mais harmônico. A gente percebe que permanece em paz, em harmonia. Então a ideia é essa construção da mente eudemônica. E para isso a gente tem que olhar para a mente, o funcionamento da nossa mente, como é que ela funciona. Vou convidar vocês a fazer, quem quiser, 3 segundos de mentalização, fechar os olhos e tentem mentalizar umas uvas bem saborosas, lindas, com aquelas gotículas de água. Agora mentalizem navios. Pensem em navios no mar verde, belo, aqueles navios singrando a água. Agora pensem em cidadezinhas do interior, pode ser cidadezinhas do interior da Europa, assim. É isso, pode abrir os olhos quem fechou para imaginar. O que a gente percebe aí? A vacuidade dos pensamentos, ou seja, o que é isso? Quando eu falei em uvas, a gente tinha uvas vivas na nossa cabeça, né? Quase dá vontade de colher, assim. No momento que eu falei navios, vocês imaginaram navios sendo perseguidos por uvas ou navios cheios de uvas? Não, a gente simplesmente pegou uvas e fez assim, pof, estourou, e agora nós tínhamos navios. Quando eu falei cidadezinhas do interior, a gente, pof, estourou navios, passamos a pensar em cidadezinha do interior, ou seja, os pensamentos são como bolhas de sabão que nós produzimos. E a hora que quisermos, nós estouramos. Só que pensamentos ativam emoções, mexem por dentro com as nossas memórias, com os nossos processos internos. Então, para alguns, falar em uvas pode pensar assim, nossa, que delícia matar a sede. Para outros pode já pensar assim, a safra foi boa, a safra não foi boa, já pode dar um mal-estar. Para alguns, falar em navios pode pensar assim, que lindo fazer um cruzeiro. Para outros, Deus o livre, está em alto mar, morreria de medo. Falar em cidadezinha, para alguns, diz assim, que coisa pitoresca, que coisa linda. Para outros, mas é uma fofoca só, todo mundo se mete na vida de todo mundo. Então, para cada um, gera um tipo de emoção. Mas se os pensamentos ativam emoções, a questão é que as emoções também são ligadas à mesma vacuidade dos pensamentos. Nós geramos elas. Então, raiva é um processo natural que, se alguém me agrida, eu entro em estado de alerta. Eu jogo lá as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Isso é normal. Mas daí eu respiro fundo, me acalmo. Então, a raiva é normal. Permanecer na raiva é a minha cabeça que fica lá, mas ele não podia ter feito isso comigo, isso não foi legal ele ter feito. Aí eu estou alimentando esse processo. Mágoa, medo, orgulho, inveja, ansiedade. São tudo bolhas de pensamentos ilusórios que nós ficamos gerando. Nós constantemente estamos porque não podia ter pedido, sabe? E se acontecer tal coisa? Nós ficamos gerando, é a nossa cabeça que fica produzindo. Então a gente tem que parar lá. Isso eu quero pensar, isso eu não quero pensar. É natural que se surge uma mágoa, né? Depois eu tenho que tirar um dia na semana, né? Se a gente faz o Evangelho no Lar, durante o processo do Evangelho, ou no dia que eu faço a minha meditação, eu tenho que pensar, por que eu ainda guardo aquela mágoa? Mas se eu estou com os amigos, se eu estou almoçando, se eu estou caminhando na rua e vem aquele pensamento, agora não é hora. Pof, eu preciso resolver depois disso. Mas agora não vai tomar conta de mim. Eu me controlo, eu tomo conta de mim. Senão, com que fim eu vou ficar mantendo essas bolhas dentro de mim? Deixa que se vá. Assim como se vem, se vão. E eu vou controlar isso. Porque se eu for olhar para a mente profunda, para dentro de mim, descascando todo esse mecanismo, todos nós chegamos na meditação à mente pura. E percebemos que ela é profundamente serena. O nosso eu interno é sereno, porque nós somos um bichinho dessa natureza que é profundamente sereno. Eu sempre gosto de fazer a comparação com o amanhecer. Aquela natureza
belíssima, crescendo, borbulhando de evolução, mas profundamente sereno, o cantar dos pássaros, a brisa suave. Nós somos assim. Esse é o nosso estado natural. Mas daí nós começamos a pensar. E pensamentos geram emoções, e a gente diz, mas eu tenho que pagar aquelas contas, e aí quando a gente vê, a nossa mente está assim. Um turbilhão de passado, de futuro, de tem que fazer, tem que... E me encho de ansiedade. O Dr. Merin Bilag, da Áustria, nos fala em Aislang, que é mais ou menos fixação funcional. São estudos que eles concluíram que o cérebro tem a tendência a se ater a soluções que já conhece, em vez de procurar outros superiores. Ou seja, nós temos uma maneira de pensar e pensamos sempre igual. Repetimos sempre a mesma postura. Veja que interessante isso. É difícil a gente mudar a forma de ser, que podemos e devemos fazer, né? São os chamados padrões de repetições. Eles fizeram vários experimentos, um deles eles pegavam enxadrezistas e iam passando jogadas numa tela de computador e tinha uma que eles direto, todos diziam assim, mate focado, né? O nome dessa manobra, checkmate em 5 lances. E certo, está certo, mas tu viu que tu poderia fazer um checkmate em 3 lances e todos dizem assim, mas como que eu não vi isso? Porque a gente tem uma fixação, nós pensamos de uma maneira e aí adaptamos a realidade a ela. Então, por exemplo, falo em cidadezinhas do interior, para alguns eu penso assim, é cheio de fofoca. E já porque é horrível, não sei o quê, papapá, e já entra, ou se fala em navio, Deus o livre, morreu afogado, tá? Não é sempre assim, não funciona assim. Então a gente tem que pensar, por que eu estou com esse gatilho? Que sempre que surge, às vezes a gente tem gatilhos do nome de pessoas, alguém fez alguma coisa que não foi legal para nós, lá um Godofredo, a gente está conversando com amigos, alguém fala, um jogador lá, Godofredo, a gente já, Godofredo. Então a gente tem que parar, quando a gente localiza esses gatilhos, não, pode parar. POF, não vou entrar nesse padrão. A ciência nos fala sobre serenidade com aspectos muito interessantes. O Richard Davidson, que é PhD em Harvard e faz pesquisas no Wisconsin, ele nos fala 5 fatos sobre a serenidade. Primeiro, olha que interessante, a serenidade é uma habilidade, ou seja, assim como eu aprendo a tocar um instrumento musical, eu aprendo a ter paz. Eu exercito isso, eu produzo isso, eu serenizo, respiro fundo, eu quero paz. E o meu cérebro é plástico, ele vai se transformando, treinando, para mim começar a viver no meu dia a dia em paz, com serenidade. É inversamente proporcional à dispersão da mente, o segundo fato. Ou seja, quando estamos dispersados, não estamos em plenitude. Então, eu estou lavando a louça, eu não posso esquecer que eu tenho que comprar aquelas batatas, eu estou arrumando o quarto, eu não posso esquecer que eu tenho que pagar aquelas coisas. A gente está sempre assim, calma, foco. Né? Se eu estou lavando a louça, eu estou lavando a louça, que coisa boa, aquela água caindo nas minhas mãos, aquela espuminha. Se eu estou tomando banho, coisa boa esse banho, essa aguinha caindo em mim. Se eu estou almoçando, que delícia essa comida, foco. Isso é empresariar a própria vida. O empresário que tem várias indústrias, ele trata uma indústria de cada vez, ele empresaria a vida. E nós temos que empresariar as nossas emoções. E quando nós estamos em foco, todo o resto cessa e nós temos todas as mantas neurais trabalhando em harmonia. É como nós estamos, quando estamos escalando, quando estamos pintando, fazendo um artesanato, e nós podemos fazer disso a nossa vida. Uma coisa de cada vez. Como dizia Jesus, preocupai-vos com o dia de hoje, uma coisa de cada vez. A própria ciência chegou a isso. Associado a padrões específicos na atividade cerebral e no corpo. Uma mente serena gera um corpo saudável. E um corpo saudável gera uma mente serena. Então, não só eu aprendo a serenizar a mente e vou ter mais saúde, como eu busco mais saúde na alimentação, movimentando o meu corpo, fazendo caminhada, me mexendo, porque um corpo saudável gera também uma mente serena. Quarto, 2 componentes importantes. Primeiro é a homeostase. A homeostase,
foi um médico que descobriu que o nosso corpo, e hoje é muito usado na medicina esse termo, sempre busca se equilibrar. Então, se, por exemplo, está muito quente, eu dilato meus poros para ventilar, para diminuir a temperatura. Se eu estou com a pressão alta, eu tento regular para baixar a pressão, regular a glicose, para sempre ter uma homeostase, um equilíbrio saudável. E assim como existe uma homeostase física do corpo, existe uma homeostase emocional. Por exemplo, a capacidade de retornar a um patamar básico, ficar calmo após um evento estressante. Eventos estressantes vão ocorrer. Agora, eu mantê-lo dentro de mim, isso é uma opção própria. E o segundo componente importante é a atentividade emocional, ou seja, estar atento às emoções. A gente diz assim, estar atento ao coração. Né? Se eu estou com ele apertado, se eu estou ansioso, eu não estou legal. Nós gostamos sempre de dizer assim, se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. O que quer dizer isso? Eu estou vaidoso, eu estou petulante, eu estou orgulhoso, eu estou medroso. Eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Então para, respira fundo, faz uma prece, né? Está no trabalho, vai no banheiro, faz uma oração e busca estar atento às tuas emoções. E assim nós vamos cultivando e construindo um cérebro de paz. E veja que interessante esse quinto componente que a neurociência se deparou na surpresa e agora se sabe que ocorre, a generosidade. Eles fizeram vários experimentos sobre isso. Um deles eles pegaram 25 participantes, deram para cada um $100, dois grupos de 25 participantes. Eles fizeram várias vezes esses experimentos. E para os primeiros 25 eles disseram, vai e gasta esse dinheiro com o que tu quiser. E para os outros 25, vai e gasta esse dinheiro, mas com outra pessoa, nada para ti, para outra pessoa. Antes vamos fazer uma bateria de teste. No início da tarde eles fazem uma bateria de exames e a ressonância magnética funcional. Agora vão. No final da tarde eles retornam, eles fazem uma outra bateria de exames. E o que acontece? Aqueles que gastaram o dinheiro consigo mesmo tinham os padrões muito mais baixos do que aqueles que gastaram o dinheiro com outras pessoas. Aqueles que gastaram com outras pessoas tinham um sistema imunológico mais elevado, o equilíbrio harmônico do cérebro, do corpo melhor, o cérebro com mais alegria, maiores os padrões de serotonina, ou seja, dar nos faz bem. Ao ser humano, sempre que tu estiver mal, vai dar uma força para alguém que tu vai ficar melhor. Olha que interessante isso. Né? Então a questão é, o que eu desejo ser? Sempre que a gente vai meditar, vai fazer uma prece, não é pedir o que eu não quero ser, e sim concentrar no que eu quero ser. Foco, não no barulho do mundo. Existem muitas coisas, muitas pessoas erradas, mas isso cada um está no seu aprendizado. O que eu quero é ausência de inquietude. Crescer e fazer crescer no universo. E Emmanuel nos fala na plataforma do Evangelho, através da psicografia de Chico Xavier, ele nos coloca, se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não esqueça as plataformas do Evangelho Redentor. Aprende a amar. Ama a vida e ama principalmente a ti mesmo. Dá um tempinho para ti, a tua horinha de ouvir a tua musiquinha, a tua horinha de fazer a tua caminhada, porque somente nos amando nós vamos poder amar o próximo como a si mesmo. Cessa o egoísmo, excesso de ego. Ah, ele fez isso para mim. Te liberta. Vai ser livre. E vai doar esse amor. Muitos homens costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus, mesmo com as lutas na terra. Para ele continuam batalhas, atritos, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, que depois que constrói, atinge o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou.
Era isso, então. Muito obrigado.